Então, gente, boa noite. Hoje a gente completa a nossa última unidade, né? Nós vamos trabalhar as relações professor e aluno na sala de aula, né? Didática e docência também, falando um pouquinho do professor, né? Desse trabalho do professor, junto à didática também. E a nosso último conteúdo. Deixa eu botar a Carol para dentro. Então, eu vou compartilhar a nossa tela. Carol, boa noite, querida. Pior que não está aparecendo o outro. Tem que aparecer as duas telas. Só um minuto. Eu tenho dois. Eu tenho no caso. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Os dois estão no mesmo canto aqui. Eu não sei como que eu vou colocar aqui depois. Eu vou colocar esse primeiro, depois tiro esse e tento colocar o outro. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidinho, gente. Eu tenho dois slides que estão no mesmo lugar para colocar. Quando eu faço a... Eu tenho dois slides para eu colocar. Não aparece. Fica os dois no tela. Os dois estão no mesmo lugar. Aqui no negócio. Mas no final do mês eu vou falar. Eu acho que você nem pode vir aqui olhar. Eu já estou revelando. Estou tentando dar uma olhada aqui, gente. Eu tenho aqui, ó, nessa aba aqui, eu tenho, ó, esse e esse. Esse aqui tá lá, mas esse aqui não. Tá lá onde? Aqui no meu compartilhamento. Aqui. Quando você volta lá. Só um minuto, gente, que eu tô... Problema técnico aqui. Aqui. Quando você quiser compartilhar da esquerda, você vai no programa, ali embaixo, bota na esquerda. Quando você quiser compartilhar da direita, você bota da direita. Mas não tá dando certo. Dá certo. Quer ver? Ó, um tá aqui. O outro manda pra dentro. Aí, eu vou entrar aqui. Aí você já botou para compartilhar a tela? Já. Ah, tem que botar depois, então. Bota lá. Tá compartilhando a tela? Tá, mas não vai, ó. Não vai, só vai um. Oh, meu Deus. Clica novamente. Ó, só vai esse. Clica no outro. Aí. Não vai. Isso é o outro. Deixa eu ver. Não é. É. Ah, tá.
Mas está para mim, mas não está para ele. Esse está para ele. Então, o outro sai. Sai. Então, eu posso usar um de uma vez e o outro depois. Quando você compartilha aquele programa que está abrindo os dois slides, você compartilha o programa. O que você vai abrir nele, se vai ser um slide ou outro, você decide. Na hora que você alternar no programa... Aí um sai e o outro entra. Tá. Valeu. Nós pedimos para eles confirmarem isso. O que vocês estão vendo na tela? Tá. Vocês estão vendo aí na tela, gente? Porque deu um problema técnico aqui, mas já resolvi. Tive que procurar os universitários. Tá dando para enxergar aí? Sim. Tá, professor. sim. Tá, didática e trabalho docente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a mediação didática do professor nas aulas, que é também do Libânio. Então, deixa eu chegar só um pouquinho para o canto. O Libânio diz que é... Deixa eu botar o Gabriel para dentro. Gabriel. Gabriel Dutra. Bom, boa noite, boa noite. Boa noite, querido. Então, o Libânio diz que é certo que a maioria do professorado tem como principal objetivo do seu trabalho conseguir que seus alunos aprendam da melhor forma possível, né? Por mais limitações que um professor, às vezes, possa ter, falta de tempo para preparar as aulas, falta de material de consulta, insuficiente domínio da matéria, pouca variação nos métodos de ensino, às vezes ele trabalha mais com método de exposição oral, ele quase não faz nada muito diferente na sua sala de aula. Pouca variação nos métodos de ensino, então, desânimo por causa da desvalorização profissional, etc. Mas quando ele entra em sala, o professor tem consciência de sua responsabilidade em proporcionar aos alunos um bom ensino. Então, ele, por mais que ele tenha todos esses problemas, porque às vezes é uma escola que não tem muitos recursos, é uma sala de aula que não é muito boa, né? Que falta uma série de coisas para os seus alunos, são alunos que às vezes têm uma clientela que não tem material. Tem muita coisa que pode levar o professor a ficar desanimado. Mas mesmo assim, quando ele é responsável, ele sabe que ele está ali, ele tem como proporcionar, ele tem aquela ideia que ele tem que proporcionar aos seus alunos, né, um bom ensino. Então, quais são os estilos de professor? Então, a gente tem aquele professor que a gente pode chamar transmissor de conteúdo, né? O professor que é aquele facilitador da aprendizagem que a gente viu que surgiu exatamente durante a escola nova, né? O professor técnico, né? Que é aquele professor que está ali, que segue os livros, ele é mais técnico. Professor de laboratório, que também temos professores de laboratório, e temos aquele professor que é o comunicador. E muitos não sabem como ajudar o aluno. Então, o que acontece? Por que não ser, então, um professor mediador? Hoje a gente ouve falar no professor como mediador. Ele além dele ser o facilitador, além dele ser, muitas vezes, transmissor de conhecimentos, né? Orientador da aprendizagem. Mas hoje a gente fala, então, num professor mediador. Sugerimos para quem deseja um ensino eficaz, tendo em vista a aprendizagem mais sólida dos alunos, essa metáfora, né? Que é a metáfora do professor mediador. O que caracteriza uma didática baseada no princípio da mediação? Numa formulação sintética,
Boa didática significa um tipo de trabalho na sala de aula em que o professor atua como mediador na relação cognitiva do aluno com a matéria. É ele que vai mediar esse trabalho, né? De levar, né? De estabelecer essa relação cognitiva a nível de conhecimentos, né? Com a matéria que o aluno vai adquirir. Há uma condução eficaz da aula quando o professor assegura, pelo seu trabalho, o encontro bem-sucedido entre o aluno e a matéria de estudo. Em outras palavras, o ensino satisfatório é aquele que o professor, em prática, né, dirige as condições e os modos que asseguram um processo de conhecimento pelo aluno. Deixa só eu tirar o WhatsApp, porque o WhatsApp simplesmente está fazendo barulhinho. Epa, o que eu fiz? Eu interrompi. Deixa eu voltar aqui, eu não sei nem o que eu fiz aqui. Interromper. Vou ter que voltar, gente. Rapidinho aí. Então, esse professor mediador, gente, na realidade, é ele que vai ajudar o aluno, né, a estabelecer essa relação cognitiva com a matéria de ensino. Então, a gente tem que ter uma pedagogia que valorize os conteúdos e as ações mentais correspondentes ao modo de constituição desses conteúdos. Uma boa didática, na perspectiva da mediação, é aquela que promove e amplia o desenvolvimento de quê? Das capacidades intelectuais dos alunos por meio de quê? Dos conteúdos. Conforme a teoria histórico-cultural, que era formulada inicialmente pelo psicólogo e pedagogo russo, todo mundo conhece Vygotsky, né? Levi Vygotsky. O objetivo do ensino é o quê? É o desenvolvimento das capacidades mentais e da subjetividade dos alunos através da assimilação consciente e ativa dos conteúdos, em cujo processo se leva em conta os motivos dos alunos. Os alunos têm que ser motivados. Lembra quando a gente estudou o ensino ativo? Quando nós falamos do ensino ativo, a gente sempre lembrou dessa questão da incentivação. Então, esse professor mediador é aquele que vai estabelecer um ambiente de incentivação e desenvolver esses motivos, né? Essa motivação em seus alunos. O ensino é o meio pelo qual os alunos se apropriam das capacidades humanas formadas historicamente e objetivadas na cultura material e espiritual. Então, todo o ensino é formado através de quê, gente? De todo o cabedal de conhecimentos que são oriundos, né, de toda a nossa parte histórica, cultural, e que isso é passado de uma sociedade para outra, de um tempo para o outro, né? Deixa eu botar a Débora também. E o ensino é o meio pelo qual os alunos se apropriam de quê? Das capacidades humanas formadas historicamente e objetivadas na cultura material e espiritual, né? Como a gente já falou. Essa apropriação se dá pela aprendizagem de conteúdos, habilidades, atitudes formadas pela humanidade ao longo da nossa história. Então, essa teoria histórico-cultural é uma corrente da psicologia fundada pelo psicólogo Levi Vygotsky, né? De 1896 a 1934, que foi do século passado, que ele faleceu, e desenvolvida teoricamente juntamente com outros psicólogos e pedagogos como Leontiev, Luria, Galperin e Davidoff, a partir dos anos de 1920. Essa teoria, o que buscava essa teoria histórico-cultural?
ela buscava compreender o desenvolvimento da mente humana como vinculado à cultura, ou seja, ela atribui um papel decisivo da cultura na formação das funções psicológicas superiores. E de dentro da cultura, a gente vai tirar o quê? O ensino e a aprendizagem. Conforme as próprias palavras de Vygotsky, a internalização de formas culturais de comportamento envolve a reconstrução da atividade psicológica, tendo como base as operações com signos, quer dizer, as palavras, né? Tudo que vai surgindo. E a internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana. Então, esse processo de interiorização ou apropriação tem as seguintes características. Primeira coisa importante, o desenvolvimento mental dos alunos vai depender de quê? Da transmissão. Essa transmissão é passada através de quem, gente? Dos nossos professores. E a apropriação de quê? De conhecimentos, habilidades, valores que vão sendo constituídos na história da humanidade. Então, é ele que vai passar esses conhecimentos, essas habilidades. É através de quem? Do nosso professor, né? Que passa isso para os nossos alunos. Outro, o papel do ensino, então, é propiciar aos alunos os meios do domínio dos conceitos, isto é, dos modos próprios de pensar e de atuar da matéria ensinada, de modo a formar capacidades intelectuais com bases nos procedimentos lógicos e investigativos da ciência ensinada. Porque todos os nossos conhecimentos são oriundos de quê, gente? Das ciências, né? E a ação de ensinar, mais do que passar conteúdo, gente. Não é apenas passar o conteúdo. Consiste em que a ação de ensinar? Em intervir no processo mental de formação de conceito por parte dos alunos, com base na matéria ensinada. É fazer com que os alunos assimilem aquele conhecimento. Não apenas passar o conteúdo, é fazer, enxergar se esse aluno está realmente se apropriando daquele conhecimento. Outro, as relações intersubjetivas na sala de aula implicam necessariamente o quê? A compreensão dos motivos dos alunos, isto é, seus objetivos e suas razões para se envolverem nas atividades de aprendizagem. Então, o nosso aluno, o professor tem que estar bem atento para compreender, né, como que está esse nosso aluno, se ele realmente está motivado, se ele realmente está atingindo os objetivos que ele quer ao final da aula. Então, o professor tem que estar sempre buscando, entendendo esse aluno. Entender que aquele aluno, às vezes, que está muito disperso, às vezes a aula não está interessante, então ele fica disperso mesmo. Aí ele fica viajando. Tem crianças que ficam, passam uma coisa perto da janela, ela olha. Então, os professores, eles têm que estar sempre atentos para saber como que estão os seus alunos nesse momento, quais os motivos desses alunos, que motivações eles estão. A aprendizagem, ela se consolida melhor se forem criadas situações de interlocução, cooperação, diálogo, principalmente entre professores e alunos e entre alunos e alunos, gente, em que os alunos têm chance de formular e operar com conceitos. É sempre importante... Só um minuto, deixa eu botar a Luana. É sempre importante o professor estar atento, né? Porque a aprendizagem ela é melhor quando ela é compartilhada coletivamente, né? Quando ele cria situações em que os alunos possam participar, em que haja diálogo o tempo inteiro, procurando com que os alunos falem, que os alunos participem, que eles tenham chance de solucionar problemas, que eles tenham chance de criar, de solucionar, de formular, de demonstrar. Então, os alunos, a participação deles é muito importante nisso.
deles cooperarem com aquele tema daquela aula, né? Na mesma linha teórica, Davidov afirma que o papel do ensino é desenvolver nos alunos as capacidades o quê? Intelectuais necessárias para que eles possam assimilar e utilizar com êxito o quê? Os conhecimentos que eles vão adquirindo. São alguns teóricos novos, né? Espera aí que eu vou ter que vir por aqui, porque não quer funcionar. Espera aí. O meu mouse não quer funcionar. Bom, conforme Davidov, para que o ensino esteja voltado para o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos, é preciso que o professor conheça quais são os métodos de investigação utilizados pelo cientista em relação à matéria que ensina, pois nesses métodos que encontrará as capacidades intelectuais a serem formadas pelos estudantes enquanto estuda a matéria. Conclui-se daí que um professor não basta ele dominar o conteúdo, é preciso que ele saiba mais 3 coisas importantes. A primeira, qual é o processo de pesquisa pelo qual se chegou a esse conteúdo, ou seja, a epistemologia da ciência que ele ensina. É ir a fundo nesse conhecimento. O professor não pode chegar apenas com um conhecimento mínimo, ele precisa saber além. Por quais métodos e procedimentos ele vai ensinar esses alunos, né? Para que eles se apropriem dos conhecimentos e da ciência ensinada, especialmente das ações mentais ligadas a esses conteúdos. Lembra quando a gente falou do planejamento, que o método é importante, a metodologia que ele vai utilizar, que nem toda metodologia serve para qualquer... Existem metodologias que são gerais, né? Mas existem metodologias que são muito específicas a cada conteúdo, a cada disciplina, a cada matéria. Então, é outra coisa importante, que a gente também já viu. E quais são as características, isso também a gente já viu, individuais e socioculturais dos alunos, e os motivos, as motivações, né, que os impulsionam, de modo a saber ligar os conteúdos com esses motivos. Então, é outra coisa importante, o professor tem que conhecer os seus alunos, saber o que ele pode fazer para motivá-lo, quais os motivos, quais são os interesses dessa clientela que ele está atuando. Vamos pela setinha, tinha esquecido da setinha. Em síntese, esses estudos destacam nos processos de ensinar a aprender e a pensar em um campo do conhecimento, o papel ativo dos sujeitos na aprendizagem e, especialmente, a necessidade dos sujeitos desenvolverem habilidades de quê? De pensamento, competências cognitivas, como meio para aprender e atuar no mundo da profissão, da política, da cultura. Esses meios da atividade aprender são aprendidos pelo estudante quando desenvolve ações mentais conexas aos conteúdos, isto é, o modo próprio de pensar, pesquisar e agir que corresponde à ciência, à arte ou tecnologias ensinadas. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre passando para o aluno a importância, né? O que tem por trás desses conteúdos? Não é apenas... Alguém caiu aqui, só um minutinho. Caiu ou entrou? Larissa Oliveira. Então, não é apenas, eu estava falando, quando a gente vai passar alguma coisa para os nossos alunos, a gente tem que mostrar para ele a importância desse conteúdo, né? E que ele está, através desse conteúdo, que ele vai poder pensar, pesquisar, agir, e de acordo com o quê? Com a ciência, com a arte, com as tecnologias que são ensinadas. Então, tudo isso tem que estar de acordo, isso tem que estar, cada conteúdo
dali para frente, o aluno pode fazer, linkar outras coisas. Você aprende uma coisa, ontem mesmo eu estava explicando para os meus alunos. O conteúdo anterior, ele é jogado fora? Pensa só. Tudo que a gente aprende anteriormente vai servir para você linkar com o quê? O conteúdo antigo com o conteúdo novo que você vai aprender. Você faz um link, a aprendizagem anterior, ela sempre serve para alguma coisa. E a gente sempre está linkando, né? Porque tem disciplinas que elas acabam o quê? Compartilhando os conhecimentos. Por exemplo, hoje a gente está falando de Vigox. Vocês viram Vigox em que disciplinas? Fala alguém aí. Senão vocês dormem. Acho que a gente já viu ele até na psicologia da Na aprendizagem. psicologia, agora estão vendo, hoje a gente falou um pouquinho em didática. Então, os conteúdos, eles estão sempre, gente, se encontrando, né? E a partir de quê? Das tecnologias, da própria ciência, né? A gente está sempre fazendo essa interlocução, sempre fazendo essa conexão, que eu posso dizer também, com outras disciplinas. Então, gente, a didática e o trabalho dos professores. A gente sabe que a didática é muito importante, porque é ela que vai dar, assim, linkar, né, de uma forma geral, o trabalho do professor, é ela que faz o fazer pedagógico em sala de aula. Então, a didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino, no qual os objetivos, os conteúdos, os métodos e as formas de organização da aula se combinam entre si, de modo a criar as condições e os modos de garantir aos alunos o quê? Uma aprendizagem significativa. Ela ajuda o professor na direção e orientação das tarefas do ensino e da aprendizagem, fornecendo-lhe mais segurança o quê? Profissional. Então, é a didática que praticamente orienta esse trabalho em sala de aula, né? Estabelece o elo, né, para que o professor possa atingir os objetivos e os conteúdos. Através do quê? O que ela propicia? Vocês lembram? Os métodos e as formas de organização da aula, que são o quê? Os meios de ensino, os procedimentos de ensino. Aí, atrelado a isso tudo, a gente ainda tem a avaliação. Em que consiste o processo de ensino e aprendizagem? O princípio básico que define esse processo é o seguinte: o núcleo da atividade docente. É a relação ativa do aluno com a matéria de estudo sob a direção de quem? Do professor. O processo de ensino consiste de uma combinação adequada entre o papel da direção do professor e a coisa mais importante, que é todo o trabalho do professor gira em torno disso, que é a atividade independente, autônoma e criativa do aluno. É isso que a gente quer. Nós queremos alunos independentes, autônomos, criativos, não é isso? Então, tudo gira em torno disso. O papel do professor, portanto, é o quê? Planejar, selecionar e organizar os conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo dentro da classe, incentivar alunos para o estudo. Ou seja, o professor, ele dirige as atividades de aprendizagem dos alunos a fim de que estes se tornem sujeitos ativos da sua própria aprendizagem. Não há ensino verdadeiro se os alunos não desenvolvem o quê? Suas capacidades e habilidades mentais, se não assimilam pessoal e ativamente os conhecimentos, ou se não dão conta de aplicá-los, seja nos exercícios, nas verificações, nos trabalhos, seja na prática da vida. Então, essa é a importância do papel do professor, né? Ele planeja, é ele que seleciona, é ele que organiza todas as tarefas, mas principalmente ele tem que incentivar os seus alunos para que eles possam se tornar autônomos, independentes, né, criativos, alunos atuantes, dinâmicos. Isso que é importante. Podemos dizer, então, que o processo didático é o conjunto de atividades do professor e dos alunos sob a direção do professor,
visando a assimilação ativa pelos alunos dos conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes, desenvolvendo suas capacidades e habilidades intelectuais. Nessa concepção de didática, os conteúdos escolares e o desenvolvimento mental se relacionam reciprocamente, pois o processo intelectual dos alunos e o desenvolvimento de suas capacidades mentais se verificam no decorrer da atividade, da assimilação ativa dos conteúdos. Portanto, ensino e aprendizagem, que é o estudo, se move em torno dos conteúdos escolares visando o desenvolvimento do pensamento. Então, todo o trabalho, gente, do professor, né? Todo o trabalho do professor e dos alunos visa o quê? É o que forma o processo didático, né? O processo didático é o conjunto dessas atividades que são desenvolvidas tanto pelos professores e pelos alunos, né? Para que esses alunos assimilem o conhecimento, para que eles assimilem, que eles possam assimilar as habilidades, que eles possam desenvolver atitudes, que eles possam desenvolver os hábitos, né? Sempre desenvolvendo as suas habilidades intelectuais. Essa que é a importância desse processo didático. Qual é a ideia que a gente tem, né? Sempre que a gente tem uma turma, o que a gente pretende ao final? Que todos os alunos eles consigam realmente assimilar os conhecimentos, né? Igual que a gente vai fazer agora a nossa P2. A ideia é que haja assimilação desses conhecimentos, né? Que vocês possam transportar para a avaliação de vocês o que vocês estão aprendendo, o que vocês assimilaram do conteúdo. Aí sim vai ocorrer a aprendizagem, né? A pesquisa mais atual sobre didática utiliza então, gente, a palavra que a gente falou no início da aula, que é mediação. O que é mediação? A mediação aí é para expressar o papel do professor no ensino, isto é, mediar essa relação entre o aluno e o objeto do conhecimento. Na verdade, trata-se de quê? De uma dupla mediação. Primeiro, a gente tem-se a mediação cognitiva, que liga o aluno ao objeto de conhecimento, né? Porque essa é a intenção. Segundo, tem-se a mediação didática. Por que tem-se a mediação didática? Porque é ela que assegura as condições e os meios pelos quais os alunos se relacionam com o conhecimento. Porque é ela que vai trazer o quê? Aquilo que eu chamo do recheio do bolo para vocês. É ela que vai trazer as metodologias, as técnicas e os meios, né, para que possa ocorrer esse conhecimento, para que o aluno possa assimilar esse conhecimento. Sendo assim, a especificidade de toda didática está em propiciar o quê? As condições ótimas de transformação das relações que o aprendiz mantém com o saber. Então, a força impulsionadora do processo de ensino é um adequado ajuste entre o quê? Os objetivos, os conteúdos, os métodos organizados pelo professor e o nível de conhecimentos, experiências e motivos dos alunos. Marinéia, Fala, meu amor. é engraçado que você acabou de falar isso e a gente dá para perceber isso agora na aula, por exemplo. Você lendo, você tá aplicando essa mediação cognitiva. E você Isso. explicando, você está mediando essa ação didática, vamos dizer assim. Essa Isso. forma, esse manejo para a gente entender melhor. Isso. Olha só, quando você trabalha com criança pequena, Gabriel, e você leva para a sala de aula vários, digamos, recursos. Vamos lá, você leva
brinquedos, jogos. Isso aí, você é o recheio do bolo também. Por quê? Você está levando outras coisas para a sala de aula para prender atenção e estabelecer o que a gente pode chamar de motivos nos alunos. Porque esses motivos nada mais são do que a motivação. A motivação não é interna. Então, você leva a incentivação. Essa incentivação são os meios, né? No caso, você leva para poder motivá-los a entender o assunto que você quer. Então, por isso que eu falo que é o recheio do bolo. Você tem a aula, você tem ali os objetivos que você quer alcançar e você tem o tema que você vai trabalhar naquele dia, mas precisa de um plus a mais. Quem faz isso? A didática. Nesse momento entra a didática com os recursos, as técnicas e com a metodologia adequada. Vai que você possa fazer com aqueles alunos ali um trabalho de grupo, que dali eles vão sair entendendo aquele assunto. Você levou e fez uma aula, digamos, de um bingo de palavras. Então, os alunos, eles vão estar jogando, mas essa metodologia é interessante. Por quê? Eles vão estar aprendendo. Você está entendendo o que eu quero dizer, Gabriel? Isso é o recheio do bolo. A didática que propicia isso. Ver qual é a metodologia adequada que você pode levar, qual o recurso que você pode levar, quais os procedimentos do professor e procedimentos dos alunos, o que se espera deles. Aí sim vai ocorrer de uma forma diferente. Aí é a didática que entra nesse momento. Tá? É isso aí. Entendi. Isso aí. Essa forma de compreender o ensino é muito diferente do que simplesmente passar a matéria ao aluno. É diferente também de dar atividades aos alunos para que fiquem ocupados ou aprendam fazendo. Porque muitas vezes, quer ver uma coisa que é muito comum, principalmente nas escolas onde as classes são numerosas e a professora tem muitas coisas, tem que visitar caderno, fazer correção. Então, às vezes é muito mais fácil para a professora encher o quadro, deixar os alunos ocupados, né, fazendo aquela atividade enorme, enquanto ela faz outra atividade. Mas isso não é o mais interessante, né? É igual a aula de matemática, cara. Se você não for um professor para cima, que vai incentivar mesmo o aluno, sei lá, por esse motivo especial, ela acreditou que muito pouco ela vai ser... Gostar da disciplina. Enche o quadro de contas. Eu já lembro disso. As perguntas mais básicas na aula de matemática é, cara, para que eu vou usar isso na minha vida, entendeu? E às vezes o professor não tem aquele incentivo de responder, entendeu? Não sei se não tem incentivo, se também não tem aquele molejo, mas fica no ar isso. E às vezes não tem aquele incentivo máximo. Pô, para que eu estou aprendendo? Olha só, vocês terão metodologia da Matemática 1 do semestre que vem. A professora só trabalha com prática, é muito bom. Os alunos do terceiro estão gostando bastante, é muita prática. Tomara que eu consiga aprender essa prática. Mas é muito bom, Rose, você vai gostar. É muito bom mesmo. Ela é muito, assim, tudo ela faz na prática. É uma pena que o nosso laboratório, nesse momento, não esteja funcionando, porque ela sempre levava para o laboratório para fazer todas as atividades lá, para poder entender. É muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. Ela tem feito tudo por meio da aula remota, né? Mas ela mostra como que é feito. Muito interessante. Legal. Ela é uma ótima professora. Eu já tive professor que não sabia nem falar direito. Explicar. Explicava em técnicas de futebol. Não entendi nada. Antonielli, professora. Ô, querida. Tá. Então, gente, o processo de ensino é um constante vai e vem entre conteúdos e problemas que são colocados e as características... Oi, amor, pode falar. Dá licença, deixa eu te cortar aqui. Pode eu cortar. queria levantar uma pergunta maneira. Deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Com essa importância, então, que a gente está vendo do professor, tanto na mediação com esse
conhecimento quanto na mediação da didática, você acha que ele seria, então, facilmente substituído por máquinas? Por exemplo, eu já escutei vários boatos que professor vai ser uma profissão que vai acabar, que não sei o quê. Que vai Todo mundo fala isso, né? Mas olha a complexidade que é você colocar isso no computador. Sei lá, mediar cada aluno. Exatamente. Como que vai ocorrer isso? É uma boa pergunta. Como que vai? Gente, eu acho que é meio difícil, sabe? Porque, eu também acho meio difícil. Olha, nesse momento de pandemia, tem muita gente, por exemplo, a Ana tá aí, não tá? Ana Clara? Ana Clara falou que não gosta. E eu acho que todo mundo está sentindo falta, né, do calor humano, da gente estar mais junto, de todo mundo estar ali, poder fazer, por exemplo, uma dinâmica de grupo, fazer tantas coisas. E assim já fica mais difícil, você não concorda? Eu concordo. Eu acredito que pelo menos assim, sei lá, num futuro próximo, as aulas podem ficar, mas essa substituição total do professor por uma máquina, eu acredito que ainda é bem difícil. Verdade. Tem nem que seja para ali o professor de manuais, né? Aquele que só vai ler os manuais. Isso era na época da tendência tecnicista. Era o professor que só ensinava para mexer na máquina, desdobrar os manuais. Aí já não era bom naquela época, imagine agora. Então, gente, o processo de ensino é um constante vai e vem entre conteúdos e problemas que são colocados e as características de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. É isto que caracteriza a dinâmica da situação didática numa perspectiva histórico-cultural. O modo adequado de realizar a mediação didática pelo trabalho dos professores é o provimento aos alunos dos meios de aquisição de conceitos científicos e de desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, dos elementos de aprendizagem escolar interligados e indissociáveis. Quer dizer, o professor que tem que fazer, ajudar, né, prover aos alunos com a aquisição desses conhecimentos, desses conceitos, para que eles possam o quê? Operar cognitivamente, né? E sempre está linkando. Gente, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que todo esse conhecimento ele é oriundo de quê? Da nossa história, né? Por isso que é uma perspectiva histórica e cultural da nossa cultura, e também todo o trabalho do professor ele tem que estar baseado principalmente na comunidade que esse aluno vive, no dia a dia desse aluno, nunca esquecendo disso, né? Porque o aluno ele é um ser histórico e cultural. E quando a gente vai trabalhar também em determinado local, é muito importante que a gente possa conhecer a história desse local, a história dessa comunidade, a história, a cultura, né? Porque muitas vezes a gente trabalha e não conhece o local do seu trabalho. Isso é muito importante. É igual Vassouras, por exemplo. Eu moro agora praticamente em Vassouras, mas conhecer a história de Vassouras, para mim, foi uma coisa muito importante. Eu tive várias palestras, assim que eu entrei, vocês nem estavam na universidade ainda, mas eu achei super importante você conhecer um pouco da história do ciclo do café, de como que era tudo aqui antigamente. A gente teve algumas palestras sobre isso no início. Bom, o ensino e o desenvolvimento do pensamento. O ensino para o desenvolvimento humano, né? A teoria do ensino desenvolvimental de Vasily Davidov, baseada na teoria histórico-cultural de Vygotsky, sustenta a tese de que o bom ensino é o que promove o desenvolvimento da mente, né, mental, isto é, também as capacidades e habilidades de pensamento. Segundo Vygotsky, a aprendizagem e o ensino são formas universais de desenvolvimento mental. Para Davidov, a atividade de aprendizagem está assentada no conhecimento teórico-científico, ou seja,
no desenvolvimento do pensamento teórico e nas ações mentais que lhe correspondem. Porque todo conhecimento ele é teórico e ele é científico, né, gente? O ensino, portanto, propicia a apropriação da cultura e da ciência e o desenvolvimento do pensamento por meio da formação e operação com conceitos. São dois processos articulados entre si, formando uma unidade. Podemos expressar essa ideia de duas maneiras. À medida que o aluno forma conceitos científicos, incorpora processos de pensamentos e vice-versa. Esses conceitos científicos a gente vai formando. Olha, no outro dia achei a minha aluna do primeiro período, ela é professora, aí ela estava falando que o aluno dela, ela estava dando uma aula e de repente o aluno começou a pegar o giz e rolar de cima para baixo e vendo como que o giz ele ia rodando, porque ele é redondo, uma criança pequena, né? Porque ela dá aula para educação infantil. E que aquilo foi uma descoberta para ele. Ele disse, olha como é que o giz sai, que roda, porque redondo, que não sei o quê, porque oval, é igual uma roda. A criança começou a questionar, falar, e que todo mundo parou para ver. Ele ia lá, jogava o giz e o giz ia rodando. Aí ele ia lá, rodava, botava o giz. Aquilo foi uma descoberta para uma criança de, acho que ele tem 4 anos. E ele ficou assim, super agitado. Ela disse assim, Marinéia, aquilo era uma descoberta tão grande. Como que aquilo rodava e ele achava aquilo interessante e ele trouxe as outras crianças para olhar. Então, há umas descobertas, né, uns conceitos que vão se formando e que são incorporados ao pensamento da criança, e ela vai desenvolvendo esses conceitos científicos, né, que é igual o homem quando descobriu a roda. Se a gente for observar, ele fez a roda, antes era quadrada, mas depois ele fez uma roda redonda e aquilo foi, né, e foi se modernizando e foi transformando, né? Enquanto forma o pensamento teórico-científico, o aluno desenvolve ações mentais mediante a solução de problemas que suscitam sua atividade mental. Com isso, o aluno assimila o conhecimento teórico e as capacidades e habilidades relacionadas a esse conhecimento. Sendo assim, o papel da escola vai ser sempre o quê? Ajudar os alunos a desenvolver suas capacidades mentais ao mesmo tempo que se apropriam dos conteúdos, né? Nesse sentido, a metodologia de ensino, mais do que o conjunto dos procedimentos e técnicas de ensino, consiste em instrumentos de mediação para ajudar o aluno a pensar com os instrumentos conceituais e os processos de investigação da ciência que se ensina, seja a matemática, seja as ciências, a ciência, história, seja qual for. Trata-se, assim, de fazer a junção entre o conteúdo e o desenvolvimento das capacidades de pensar, levar esse aluno a pensar, né? A atividade de aprendizagem, então, é a própria aprendizagem. Esta forma de entender a atividade de ensino das disciplinas específicas requer do professor não apenas o domínio do conteúdo, mas também dos procedimentos investigativos da matéria que está ensinando e das formas de pensamento, habilidades de pensamento que propiciem uma reflexão sobre a metodologia investigativa do conteúdo que se está aprendendo. Ensinar, portanto, gente, é adquirir meios do pensar através dos conteúdos. Botar o aluno para pensar, para refletir, para solucionar problemas, né? Em outras palavras, é desenvolver nos alunos o pensamento teórico, que é o processo através do qual se revela a essência e o desenvolvimento dos objetos de conhecimento, e com isso a aquisição de métodos e estratégias cognitivas gerais de cada ciência em função de analisar e sempre resolver o quê? Problemas. É sempre botar o aluno para pensar,
para solucionar problemas. Ele tem o pensamento teórico, né, que é super importante, mas também ele tem que lançar mão, né, de métodos e estratégias cognitivas que possam levá-lo a resolver e solucionar problemas. Nestes termos, qual é o papel que a didática tem? Ajudar os alunos a pensar teoricamente a partir da formação de conceitos, ajudar o aluno a dominar o modo de pensar, atuar e investigar a ciência ensinada, levar em conta a atividade psicológica, quer dizer, a motivação dos alunos e seu contexto, principalmente isso que a gente fala sempre, contexto sociocultural e também institucional, né? No caso da escola ou da família. Para chegar à consecução desses objetivos, o professor precisa saber como trabalhar a matéria no sentido de formação e operação com conceitos. Para isso, no trabalho com os conteúdos, podem ser seguidos 3 momentos. Primeiro, a análise do conteúdo da matéria para identificar o princípio geral, ou seja, uma relação mais geral, um conceito nuclear, do qual se parte para ser aplicado a manifestações particulares desse conteúdo. Nada mais é do que você tem um conteúdo principal, que é o que a gente está fazendo no nosso planejamento aí. Mas você desdobra esse conteúdo em conteúdos menores, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente não tem sempre um objetivo geral e objetivos específicos, que são os de desdobramento, assim também o conteúdo. A gente tem uma unidade maior e a gente tem as subunidades. Relacionar por meio da conversação, aí outra coisa importante é a conversação dirigida, a conversa informal, do diálogo com os alunos, a colocação dos problemas, dos casos, tarefas que possam possibilitar deduções do geral para o particular, ou seja, a aplicação do princípio geral, a relação geral, conceito nuclear e problemas particulares. Então, é ali, durante aquela conversa informal com seus alunos, num diálogo, numa conversa, que a gente vai colocar problemas, tarefas, né, que eles possam chegar a conclusões e resolver e solucionar problemas. E 3, conseguir com que o aluno domine os procedimentos lógicos do pensamento, que é sempre ligado a essa matéria, que tem caráter generalizante. Ao captar a essência dessa matéria, isto é, o princípio interno explicativo do objeto e suas relações internas, o aluno vai o quê? Se apropriar dos métodos e estratégias cognitivas dos modos de atividades anteriores desenvolvidas pelos cientistas. O aluno reproduz em sua mente o percurso investigativo de apresentação teórica do objeto realizado pela prática científica e social. Quer dizer, a partir do momento que ele realmente capta a essência, né, se apropria de métodos e da forma de trabalhar, né, com esse conhecimento, aí sim ele pode reproduzir, né, e é o que se chama a prática científica e social. Ele pode reproduzir aquilo que ele ensinou, aquilo que ele aprendeu, né, que o professor ensinou e que ele aprendeu. E o caminho didático? Quais são as sugestões para a elaboração de planos de ensino? Ao assumir o ensino de uma matéria, geralmente os professores partem do conteúdo já estabelecido num projeto pedagógico curricular, que eu falei para vocês, né? E todo o planejamento está voltado para isso. Então, o procedimento de análise do conteúdo indicado na didática desenvolvimental pode levar a uma organização do conteúdo muito diferente da existente na instituição, ou seja, os temas podem ser os mesmos, mas a sequência e a lógica de estruturação pode ser outras. Os procedimentos a ser utilizados em relação à formulação de conteúdos, objetivos e metodologia podem ser os seguintes: identificar o núcleo conceitual da matéria, quer dizer, a essência, qual é a matéria básica, né? E as relações gerais básicas que definem e lhe dão unidade. Esse núcleo conceitual contém a generalização esperada para que o aluno a interiorize, de modo a poder deduzir relações particulares da relação básica identificada. Quer dizer, você tem um tema maior, né? Que é o núcleo conceitual, que a gente vai chamar, que é o princípio geral básico, e dali as relações particulares. Se você vai falar de aves,
mas existem vários tipos de atos, né? Então, aí, dali, vão surgir o quê? O próprio aluno pode deduzir, né, relações particulares em relação a essa matéria maior. Construir a rede de conceitos básicos que dão suporte a esse núcleo conceitual com as devidas relações e articulações, né? São as várias... linkar, né? São os vários conceitos que dão suporte a esse núcleo conceitual maior. Estudo da gênese e dos processos investigativos do conteúdo, de modo a extrair ações mentais, habilidades cognitivas gerais e a formar o estudo da matéria. Formulação de tarefas de aprendizagem com base em situações, problemas que possibilitem a formação de habilidades cognitivas gerais e específicas em relação à matéria. Prover formas de avaliação para verificar se o aluno desenvolveu ou está desenvolvendo a capacidade de utilizar os conteúdos como ferramentas mentais. Vai até aí. Então, é o caminho didático, são as sugestões para planos de ensino, mas nunca esquecendo, né, que o professor geralmente parte de um conteúdo, mas que esse conteúdo está atrelado ao projeto político-pedagógico que a gente chama da escola, mas que ele pode também trabalhar, né, sempre linkado com ele. E geralmente a gente trabalha, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui, sempre a gente trabalha linkado ao projeto político-pedagógico da escola, né? Deixa eu ver se eu acho a outra tela, que é essa aqui. Eu vou ter que... Peraí, só um minuto, gente, porque eu vou ter que sair dessa, passar para essa. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui. Não, peraí. Eu sempre me enrolo. Não é esse. Deixa esse aqui. É esse aqui. Gente, só para finalizar, eu achei tão importante a gente trabalhar isso aqui. As relações professor-aluno na sala de aula. Como que devem ser essas relações? Vamos lá, vamos vocês falarem um pouquinho. Como que deve ser essa relação do professor na sala de aula? Ninguém quer falar? Vamos lá, Gabriel, você que gosta de falar. Mas eu não gosto de falar, não. Você fala bem. As relações entre professores e alunos, as formas de comunicação, os aspectos afetivos e emocionais, a dinâmica das manifestações na sala de aula fazem parte de quê? Das condições organizativas do trabalho docente, não é isso? Então, é isso que eu ia falar. Então, essa relação professor e aluno, gente, ela é muito importante. Vocês não acham? Tem que haver o quê na sala de aula? O professor tem que ter empatia, os alunos também. Tem que haver uma comunicação sadia, né? A interação professor-aluno é um processo fundamental da organização da situação didática, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino, que é o quê? A transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e atitudes. Entretanto, esse não é o único fator determinante da organização do ensino. Existem outros fatores, principalmente a forma da aula, a atitude individual, a atitude coletiva, a atitude em pequenos grupos, atividade fora da classe. Então, o que acontece? Tudo isso é importante, né? Principalmente, por exemplo, você
vai sair com a sua classe para fazer um passeio, o que a gente faz? Quando você vai sair com sua classe para fazer um passeio, o que vocês fazem enquanto professores? Vamos lá, Luana que está aí. Vamos ver se Luana responde. Repete a pergunta, por favor. Ah, ela está aí. Luana, deixa eu... É porque isso aqui ficou atravessado aqui em cima. Luana, você vai fazer um passeio com sua classe. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente faz algumas recomendações para esses alunos? Faz, sim. É importante fazer recomendação para eles, porque senão eles se perdem. Eles precisam saber para onde estão indo. Isso, é mais ou menos isso. Não soltar a mão do amiguinho e explicar, principalmente, para onde que a gente está indo. E como se comportar, né? Como se comportar no local. Exatamente. Para evitar problemas, né? Isso aí. E isso, gente, a gente não fala somente em relação à criança, não. Adultos também, sabia? Saber quando se conduzir em determinados locais, né? Não é qualquer coisa que você pode fazer. E a outra coisa também, quando diz aqui que ali fala que a situação didática não é só isso. Existe também outros fatores que são importantes, né, durante a aula, que é, por exemplo, as atividades coletivas. Elas às vezes dão um certo trabalho, não dão? Se dão na universidade, não quero grupo com fulano, não quero entrar no grupo de não sei quem, não ocorre isso. A atividade coletiva também. Atividade em pequenos grupos. Então, o professor tem que estar sempre mediando isso, não é verdade? Então, são dois os aspectos importantes na interação professor e alunos no trabalho docente, gente. Primeiro, o aspecto cognoscitivo, que diz respeito a quê? As formas de comunicação dos conteúdos escolares e as tarefas escolares indicadas aos alunos. E o aspecto socioemocional, que diz respeito às relações pessoais entre o professor e aluno e as normas disciplinares indispensáveis ao trabalho docente. Então, são duas coisas importantes nessa relação. Então, nessa unidade aí, a gente vai falar desses aspectos cognoscitivos da interação professor-aluno, aspectos socioemocionais e de algo muito importante, a disciplina na sala de aula. Esses aspectos cognoscitivos da interação, o que a gente entende por isso? Entendemos por cognoscitivo o processo ou o movimento que transcorre no ato de ensinar e no ato de aprender, tendo em vista a transmissão e assimilação de conhecimentos. Por isso, ao ministrar as aulas, os professores têm que ter em vista tarefas cognoscitivas colocadas aos alunos. Quais são essas tarefas? O objetivo da aula, os conteúdos, os problemas, os exercícios, quando eu costumo dizer que tudo a nível de conhecimento, né, que eles vão aprender. Então, o professor tem que saber, né, ministrar as aulas, mas tendo em vista todas essas tarefas que são a nível cognitivo para os seus alunos. Que eles possam solucionar problemas, exercícios. O autor define como cognoscitivo que o processo ou movimentos que transcorrem no ato de ensinar e no ato de aprender. Sobre esse ponto de vista, o trabalho do professor é um constante vai e vem entre as tarefas cognoscitivas e o nível dos alunos. Para se ter um bom resultado da interação nos aspectos cognoscitivos, deve-se, primeiro, manejar os recursos de linguagem, conhecer o nível dos alunos, ter um bom plano de aula, ter objetivos simples, claros e diretos, né? É indispensável o uso correto da língua portuguesa, tudo isso para ele poder, né, atingir esse nível cognoscitivo. Aí, ó, os alunos trabalhando, ó. Tem até uma menina de inclusão.
Agora, quanto aos aspectos socioemocionais, esses aspectos são os vínculos afetivos entre o professor e os alunos. É preciso aprender a combinar a severidade e o respeito. Deve-se entender que neste processo pedagógico, a autoridade e a autonomia devem conviver juntas. A autoridade do professor e a autonomia do aluno, não de forma contraditória comum, mas de forma complementar. Então, gente, deve-se estabelecer o quê? Um ambiente sadio, né? Onde aprender tem que combinar com respeito e severidade. Mas deve-se entender que esse processo tem autoridade, né? Autoridade e autonomia. Por quê? A autoridade do professor é a autonomia do aluno. Mas eles devem conviver juntos. Agora, essa autoridade não pode ser autoritarismo. O aluno tem que entender que o professor é uma pessoa que tem autoridade na sala de aula, mas o professor também não pode ser autoritário, né? Manter o autoritarismo a toda força, a ferro e fogo. Né? Acredito que a chave disso, então, seria o equilíbrio, né? Exatamente. Tem que haver um equilíbrio. Porque isso aí, que não adianta você ser um não professor adianta dizer, carrasco, quem manda aqui sou eu, né? Existe isso. Não vai funcionar assim, não. Aí não funciona nada. Pelo e nem contrário. adianta deixar muito aberto, senão vira uma bagunça e... Exatamente. Com certeza. Seria um processo... a gente vê, por exemplo, democracia demais às vezes não dá certo, não é verdade? Né? Verdade. Não, tem que ser assim, mas não pode. Você tem que mostrar autoridade sem ser uma pessoa autoritarista. Entendeu? Seria mais ou menos um processo contínuo desse equilíbrio, porque não existe nenhuma fórmula secreta, não, é assim, tantos por cento assim, tantos por cento assim. Exato. Vai depender de situações, tem que haver. Você botou uma boa palavra aí, sabia? Hein, Gabriel? Qual? Equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, não é verdade? Isso aí. O equilíbrio. Olha o professor trabalhando na sala de aula com seus alunos, levantando a mão para poder falar. Gabriel, professora, essa situação de equilíbrio me lembrou uma vez que eu estava na sala de aula, aí a professora se estressou tanto com a turma, mas tanto que ela pegou o sapato dela de salto, de plataforma, e atacou no aluno. Que isso, gente? Quem tá Sério, falando? eu não sei. Antonielli. Antonielli, tá. Que isso, Antonielli? Ela perdeu o equilíbrio. Ela perdeu o equilíbrio. Sapato, quase pegou no rosto do menino. Só fez assim, ó. Virou pro lado. Aí foi só pá. Eu já vi professora que ameaçou, mas não chegou a atacar, não. Não, essa minha chegou a atacar. Ai, gente. Do ensino fundamental, não era nem médio. Ensino fundamental? Uhum. Nossa Também, Senhora. no outro ano, nunca mais vieram. Então, gente, na sala de aula, o professor exerce uma autoridade que é fruto de qualidades intelectuais, morais e técnicas. Ele é um atributo da condição profissional do professor e é exercida como um estímulo e ajuda para o desenvolvimento independente dos alunos. Não é isso que a gente quer? O professor quer que os alunos sejam autônomos, independentes, mas tem que entender essa autonomia também, né? O professor estabelece o quê? Objetivos sociais e pedagógicos. É ele que seleciona e organiza os conteúdos, escolhe métodos, organiza a classe. Entretanto, essas ações docentes devem orientar os alunos para que respondam a elas como sujeitos ativos e independentes. A autoridade deve fecundar a relação educativa. Aí, olha a palavra que é importante. E não cerceá-la. O que é isso? O aluno fica com medo, né? Não, eu não vou fazer isso. A autoridade deve fecundar a relação educativa e não cerceá-la. Pelo contrário,
O aluno não pode ter medo do professor, o aluno tem que estar ali, sabe, da autoridade, ele pode ter intimidade com o professor, mas tudo na base do quê? Do respeito, né? Fala, Gabriel. Professora, fala, meu amor. E um exemplo comum disso que às vezes a gente não percebe, desse medo, seria até o fato do aluno fazer uma pergunta, uma simples pergunta, que às vezes ele fica com medo, caraca, será que eu vou falar alguma coisa de errado? Será que vão rir de Fica mim? com medo de errar, né? Enquanto na realidade ele está ali para aprender, né? Também apresentar essa forma. Não, a gente está aqui para errar. Que é assim que se aprende e mediar também esse ambiente dentro da sala. Né? Isso. Muito bem. Depois você diz que você não gosta de falar, hein? Sempre gosta. Vamos lá, gente. Disciplina na classe. Uma das grandes dificuldades em sala de aula é o chamado controle de disciplina. É uma palavra bem antiga, manejo de classe, né? Controle da disciplina. Não existe uma fórmula mágica para essa tarefa, mas o autor coloca, no caso que é o Libani, que a disciplina na classe está tão diretamente ligada à prática docente quanto à autoridade profissional, moral e técnica do professor. Então, é aí que tem a autoridade, né? Mas sem lançar mão de autoritarismo. Esse conjunto de características é que vai determinar a disciplina da classe. É a moral, a técnica do professor, tem que ser técnico, né? Para poder chegar mais próximo dos alunos. A disciplina da classe depende de quê? Do conjunto dessas características do professor que lhe permitem organizar o processo de ensino. Entre os requisitos para uma boa organização do ensino se destaca um bom plano de aula, onde estão determinados os objetivos, os conteúdos, os métodos e procedimentos de condução da aula, o controle da aprendizagem, incluindo a avaliação do rendimento escolar, o conjunto de normas e exigências que vão assegurar o ambiente de trabalho escolar favorável ao aluno e controlar as ações e o comportamento dos alunos. Às vezes não é nem tão fácil, né? Depende, eu costumo dizer que depende muito, né? Porque às vezes a gente tem alunos muito levados, vocês sabem disso. Mas o professor tem que ter algo chamado paciência. Paciência, conversar, né? Utilizar, lançar a mão do diálogo, que é muito importante. Tentar ganhar esse aluno. E às vezes é bem difícil, tá? Eu já passei por isso. Muitas vezes, crianças muito levadas, a gente sabe que tem na escola, e às vezes a Luana costuma dizer, né, que a Luana que comentou isso aí, que ela deixava os alunos agitados, né, Luana? Que os alunos já eram agitados, mas muito. Você agitava mais ainda, né? Mas às vezes mais ainda ele. Mas, hein, Luana, às vezes a agitação era uma agitação boa, existe isso. Às vezes a classe ela está empolgada, vamos dizer assim, ela está empolgada com o assunto, estão fazendo um trabalho maravilhoso e eles estão na empolgação, agitados, um faz uma coisa, outro faz outra. Às vezes pode ser um trabalho, né? Isso me faz lembrar, uma vez, uma das minhas ex-alunas, até daqui da universidade, estava falando que ela estava fazendo um trabalho na sala, os alunos estavam interagindo tanto, assim, que eles iam para o lado, montando as atividades, era um trabalho de que você usa, assim, material reciclável, eles estavam montando, aí que a diretora passou na sala e ficou horrorizada, porque viu, os alunos estavam em pé nas mesas, assim, em pé, fazendo os seus trabalhinhos, né? Aí que ela ficou, mas por que a turma está tão agitada? Que não sei o quê. Depois conversando com ela, ela disse, mas era um trabalho e eles era uma agitação boa,
que eles estavam ativos, eles estavam dinâmicos, eles estavam participando. E isso é bom, né? Eu posso dizer que há disciplina, mas não tem uma indisciplina nesse momento. Há o quê? Os alunos estão interagindo no coletivo, né? Eles estão participando. Isso é importante também. Agora, existe a indisciplina, né? Que é aquele aluno que sai fora dos parâmetros de sala de aula. E que muitas vezes é difícil, às vezes até para o professor, né, trabalhar com ele, junto aos demais. Eu já vi muitos casos assim também. Que ele não deixa ninguém quieto, ele acaba praticando alguns atos contra os seus colegas, né? Mas a disciplina em classe é uma coisa que o professor tem que ter muita competência técnica, né, para poder atuar ali em sala de aula. Tem que ter muita paciência também. Aqui, ó, a professora está aqui, e os alunos estão fazendo aviãozinho, cada um fazendo uma coisa diferente. Eu botei uma de indisciplina e uma sala disciplinada, né? Uma atividade, a professora contando a história. Olha a disciplina aí. Todos participando. E as referências. Gente, eu vou ter que buscar vocês. Ah, tá. É isso. Então, a indisciplina é um dos problemas que a gente tem muito nas nossas escolas, né, gente? Vocês lidam muito com isso? Professora. Oi. A senhora vai fazer a chamada? Minha filha, eu faço a chamada todo dia. Quando vocês entram na sala, todo mundo que vai me pedindo,